Vamos ler gibi, pessoal? Meu nome é Eduardo e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns lançamentos que estão nas bancas, principalmente da editora Panini. O que eu vou falar aqui é da editora Panini, em que são inícios de séries, né? Eu escolhi alguns personagens que estavam lá na banca. Eu não estou pegando o Deadpool porque eu não gosto muito do personagem. Então eu peguei Wolverine, a nova série, os Fabulosos X-Men, né, e Batman, e peguei também Predador versus Wolverine. Mas antes da gente mostrar cada um deles e conversar um pouco, eu gostaria de pedir para vocês aquele like, né, e se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e que gostem desse tema, né? E se inscrever, ativar o sininho aí para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, vocês possam estar assistindo. Mas vamos ao que interessa, que são as revistas. Durante a semana eu passei numa livraria, então eu peguei Predador versus Wolverine, é uma história fechada, com a lombada quadrada, tá? Peguei as duas edições novas do Wolverine, tá? Já estavam nas bancas as três edições dos Fabulosos X-Men, volume 1, volume 2 e volume 3. E peguei o que o pessoal está falando que é a cereja do bolo, Batman Absolute, né? ou Absolute Batman, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Por quê? Porque todas elas zeraram as histórias, tá? E são novas fases, e aqui diz que é para pessoas que querem começar a conhecer o personagem desse ponto. Então eu queria abrir dar uma opinião minha do que eu li, né, do que eu achei, para ver se realmente são para novos leitores. Bom, eu vou começar por Predador e Wolverine, tá? Escrito por Percy e desenhado por Lashley. Deixa eu ver o nome completo deles aqui. Benjamin Percy. E a arte tem vários aqui, tá? Ken Lashley, que deve ser assim que fala, Greg Land, André De Vito, Jay Leisten e por aí vai. Então tem bastante gente trabalhando nisso aqui. O que conta a história de Predador versus Wolverine? São dois personagens marcantes, né? O Wolverine, dos X-Men, todo mundo sabe, e o Predador, desde o filme lá do Schwarzenegger, ele vem tendo uma franquia muito grande, ele e o Alien, né? E acabou agora entrando em tudo quanto é história em quadrinho. Eu tenho até um quadrinho dele em algum lugar aqui que eu comprei, o Predador volume 1, já saiu o volume 2, não li ainda, né? Nem o 1 e o 2, porque eu não comprei. E o que conta então essa história? Aqui vão aparecer, a história começa, vamos melhor dizendo assim, a história começa com o último confronto entre os dois, tá? O Wolverine e o Predador. E no decorrer da história, nós vamos ter aqui flashes do passado de encontro deles. Então, quer dizer, esse volume aqui, vamos dizer, o início da história, seria a última luta deles. Porque a gente bem sabe que o Wolverine ele é bem velho, né? Ele é mais ou menos por volta da Guerra Civil dos Estados Unidos, 1800 e alguma coisa. E ele vai contando a história de outros confrontos que ele teve com o Predador, né? Então a história se baseia nisso. E o início da história é a última luta dele. Então no final nós vamos saber quem ganhou a luta, né? Então para saber tem que comprar para ali, porque eu não vou contar, senão é spoiler, né? Mas o que eu achei dessa HQ? Dá para você ler, né? Pegar, ler, sair lendo. É uma história para você se divertir, né? Tem muito sangue, muita luta, né? Você vê a arte é muito legal, tá? Eu gostei bastante da arte. Mas não é nada assim especial, nossa, é um gibizão, né? É um gibi para você se divertir no final de semana. Isso aqui eu sentei em 2 horas, li isso aqui, gostei, né? Mas o que acontece nessa história aqui? Nós vamos ter um encontro do Wolverine jovem, nós vamos ter o encontro do Wolverine quando ele está recebendo o adamantio nos ossos na época do Arma X, e nós vamos ter também um enfrentamento do Wolverine com o Predador quando ele está no Japão.
Então, para você ter um entendimento melhor, né, nada impede de você ler isso aqui, você vai ler, vai entender a história, não vai ter problema nenhum. Porém, se você ler Wolverine Origem, né, que vão ser uma primeira luta dele, se você ler Eu Wolverine, por exemplo, você vai entender a passagem do Japão. E se você ler Wolverine Arma X, você vai saber também quando eles estão lutando nessa fase do Wolverine. Então, você tem um entendimento melhor se você ler essas histórias anteriores e pegar esse crossover aqui para ler, tá? Mas é bom para quem quer se divertir ou quer conhecer os dois personagens, né? O alienígena, que é o Predador, e o Wolverine, que é um dos personagens dos X-Men. É uma boa diversão. Não espere um gibi assim sensacional, magnífico, que não é nada que vá marcar uma época, mas é legal, tá bom? O outro que eu gostaria de falar agora é da nova mensal do Wolverine. Então eu peguei essas duas edições, né? Gostei bastante, tá? Do Wolverine. Nesse primeiro aqui conta a história de um ex-treinador do Wolverine que se tornou um vilão e fica caçando ele agora. E nesse meio do caminho vai ter uma história do Endigo, que está aqui atrás, é esse monstro branco aqui, que reza a lenda, é uma pessoa que come carne humana lá no Canadá e se transforma nesse monstro, né? Seria uma pessoa que comete o canibalismo. E o que acontece nessa história é que o Wolverine descobre que o Endigo, ele não fala, né? Ele só repete o próprio nome, ele só fica o Endigo, o Endigo. E esse aqui, por incrível que pareça, ele pede ajuda pro Wolverine, e o Wolverine nota que não é um adulto, e sim uma criança que se transformou nesse monstro. E no decorrer da história tem a explicação, mas é muito legal, né? Gostei da mensal. E por que que eu peguei essa mensal, essas duas mensais, né? A primeira, o número 1 e o número 2 e a dos X-Men? Porque aqui fala que essas revistas são para pessoas que querem iniciar nas histórias em quadrinhos, né? Só lembrando que esse aqui agora é uma lombada canoa, né, com grampos, né, ela é fininha, não é quadrada igual a outra, tem 56 páginas, custa R$14,90 o primeiro número e R$19,90 o segundo, tá? Mas eu gostei, e por que que eu peguei? Porque eu não fiz a coleção anterior a essa, então eu não sei aonde parou. Mas se você ler isso aqui, a única coisa que a gente precisa saber, tanto nessa quanto nos X-Men, é que Krakoa foi destruída e os X-Men se espalharam, os mutantes, né? Se espalharam pelo mundo novamente, eles não têm uma casa, né? E aqui mostra um Wolverine isolado de todos os outros, só o Noturno que vem atrás dele, tá? Então aqui vai aparecer o Noturno. Não vou entrar muito em detalhes para não estragar aí a surpresa de quem for colecionar isso aqui. Para quem está começando, dá para ler, só precisa saber que Krakoa foi destruída, né? Acabou, ele não existe mais, que era a terra dos X-Men. Eu não sabia disso porque eu não lia as anteriores, tanto do Wolverine quanto dos X-Men. Por isso que eu peguei essa revista para saber se realmente dá para entender. A história do Wolverine dá para entender numa boa. O segundo volume do Wolverine vai começar com a estreia dessa nova X-Force. Eu não gostei da história. A história do Wolverine é legal, tá? Eu achei essa segunda história assim, um pouco ainda confusa, né? Sabe, muita luta, muita briga e tem um começo de história aqui que tá se iniciando. Então vou pegar o volume 2 para ver o que é, mas eu tô comprando mais pelo Wolverine, tá? Como eu já falei, esse aqui é do Saladin Hamed e o Kokolo, que são os desenhistas. E aqui é a mesma coisa na história do Wolverine, e Thorne e Tu, deve ser o desenhista da estreia da X-Force, tá? Dá para comprar, dá para ler, é para a história do Wolverine, dá, como eu falei, é uma opinião minha, a da X-Force eu não gostei muito, tá? Bom, agora vamos para os fabulosos X-Men.
Mesma coisa, não fiz a coleção anterior, que foi o Arco de Krakoa, de todas aquelas histórias dos mutantes, né? E aqui nós temos basicamente duas histórias separadas que se interligam, né? Vamos dizer assim. Uma história do Wolverine com a Vampira, com o Noturno, com o Gambit, que eles estão numa região lá. E a outra é com a equipe do Cíclope, né? Aqui não tem a Tempestade, não tem outros personagens importantes. Então são dois arcos distintos, né? Mas que se cruzam, né? Porque a Vampira ela começa a conversar com o Cíclope, né? Que é da outra história, mas então tem essa ligação, né, no meio da história. O que a gente pode dizer? Quem perdeu a primeira parte como eu, dá para entender? Bom, a única coisa que eu entendi é que Krakoa não existe mais e que os X-Men estão espalhados pelo mundo. O Cíclope ele está numa fábrica abandonada e ele tem o cérebro, né, que é aquela máquina que procura mutantes e tem uma força especial do governo que quer destruir essa máquina do professor Xavier aí. E do outro lado, o Wolverine está ajudando umas crianças que estão sendo perseguidas por uma bruxa que foi uma antiga, vamos dizer assim, paquera do professor Xavier há muito tempo atrás. Eu gostei das histórias, tá? Apesar que a história, quando tem o Cíclope, ela é um pouquinho confusa no começo, mas dá para você seguir em frente. Como eu falei, eu não li as outras edições dos X-Men, que terminou, se não me engano, na edição 83, tá? Mas que daqui para frente dá para você continuar lendo, tá? Por que eu não fiz as edições anteriores? Que eu comecei a colecionar a saga e aí ficava muita coisa para comprar, né? Então, quem sabe, depois eu começo a procurar nos sebos, né? Tem algumas edições dessas que ainda tem na Panini disponível, tá? Depois, se der, eu procuro no sebo os números faltantes do número 1 até o 83, vai ser meio difícil, mas às vezes a gente acaba conseguindo. Mas dá para seguir, tá? É legal, tem bastante ação, né? Principalmente a parte do Wolverine e dos X-Men, tem bastante ação. E para quem está começando, vai ficar só um pouquinho perdido nisso, né? Porque que aconteceu com o Krakoa? A gente sabe que desapareceu, que o Charles Xavier não está aqui. Um dos líderes também do X-Men nessa fase que é o Magneto. Mas dá para você ler, para você se divertir. Para quem quer começar, eu acho que tanto o Wolverine quanto o X-Men é uma boa pedida. Só lembrando daquela opinião que eu falei, né? Do Wolverine, eu gostei muito da história do Wolverine. Da X-Force eu já não curti muito, até agora não gostei. Vamos pegar o número 3, né? Que vai ser a continuação, vamos ver o que vai acontecer disso aí, tá? E agora, o mais esperado de todos, tá? Desse que veio aqui, que seria o DC All-In, que saiu nos Estados Unidos, aqui vai ser chamado de DC Sem Limites. Como chegou esse Batman, Absolute Batman, nas bancas, eu peguei, né, como curiosidade. A coleção anterior a essa eu tenho, né, que começou lá com o Chip Zdarsky, que o pessoal não gostou muito, né? Eu ainda não li, né? Eu comprei as edições, estou seguindo as edições, mas ainda não li, porque eu vou passando um monte de coisa na frente, então não, não dá tempo de ler tudo, né? E aqui nós temos, de novo, a Lombada Canoa. Esse Absolute Batman tem 72 páginas, preço de R$19,90, acho que é o promocional, depois acho que vai vir um pouco mais, se não me engano. Acho que já tá, o segundo já está em pré-venda, já está pré-venda sim, porque esse Absolute Batman parece que vai ser bimestral. Bom, o que a gente pode falar desse Batman, né? Eu gostei bastante, tá? Muito bom. Não é um Batman milionário, que eu acho que já todo mundo sabe por causa de outros canais que estão comentando isso. É um Batman que é operário. Ele é assim, ele não é um milionário, mas tem certas coisas aqui que eu acho meio... É um Batman bastante exagerado, primeiro.
Mas tem uma cena aqui que fala assim, o cara não tem dinheiro, mas para quem constrói um Batmóvel desse tamanho que mais tá dando reflexo, que mais parece um tanque de guerra, não quer dizer que o cara não tenha dinheiro. Ele deve ter um dinheirinho guardado, né? Porque na verdade ele trabalha numa construção civil. Esse Batman, ele perde o pai apenas, a mãe é viva. O Gordon, que é o comissário no outro aqui, ele é o prefeito de Gotham City, uma Gotham City caótica com uma gangue chamada Zoológico, né? Atacando as pessoas, né? De Gotham City. E nós temos aqui também o Alfred, que é esse personagem aqui, tá? Que ele não é um mordomo, mas ele ainda é um agente da ativa, tá? Então, nessa HQ, ela é um pouco diferente das outras histórias do Batman, né? Aqui tá o Batman treinando, é esse gigante aqui que ele mais parece o Bane, tá? E assim, eu gostei muito da história, pelo menos até aqui essa primeira parte. O encadernado inteiro é só do Batman, não tem nenhum outro personagem, tá? Para quem está começando, eu acho uma boa pedida, tá? Porque é um início. Esse aqui vai se chamar DC Sem Limites. Tem outros encadernados que são o início. Eu acho que são uma ou duas revistas do DC que eles chamavam de DC All-In, é uma série, né? Uma minissérie. Mas aqui na minha cidade ainda não chegou. Então eu comecei pelo Absolute Batman, não sei se lá tem alguma explicação para se chegar nisso aqui. Se tem, eu não vejo necessidade, porque eu li isso aqui, não precisou de nada anterior, porque aqui praticamente já se explica tudo. Que o Batman não é milionário, que o Alfred não é o mordomo dele, mas é um agente e sabe que o Batman é o Bruce Wayne, né? O comissário Gordon é o prefeito, que não é mais da polícia, é um outro, o outro ajudante do Gordon nas histórias anteriores, que é o comissário. A filha do Gordon, que é a Bárbara, é uma policial. E eu assim, não precisei de mais nada, né, para entender essa história. Então eu achei assim que a coleção da DC, né, Sem Limites, que é a nova marca e esse Absolute Batman, é melhor de se começar do que Wolverine e os Fabulosos X-Men. Porque aqui você depende, teoricamente, do que você leu nas revistas anteriores, talvez do Wolverine ou dos X-Men devido a Krakoa, e o Batman não. Batman é uma história nova, né? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tá? Você não precisa ter lido nada. Dessa coleção Absolute, eu pretendo pegar a Mulher Maravilha, que ainda não saiu, e o Superman, só esses dois, tá? Parece que vai sair o Flash e vai sair Arqueiro Verde, alguma coisa assim, mas eu não pretendo. Até o Superman eu vou comprar o primeiro para ler, porque assim, não é um personagem que me chama atenção. Apesar que todo mundo gosta, todo mundo fala, o meu negócio é mais Batman e a Mulher Maravilha, que estão falando, para quem já leu a versão em inglês, que é a melhor de todas, porque ela é renascida do inferno, é uma coisa assim mais sobrenatural, vamos dizer assim. Então eu fiquei interessado. Mas vou pegar o Superman e a Mulher Maravilha, né? A trindade aí da Liga da Justiça. E vamos ver como é que vai ser. Daí eu, comprando e lendo, dou a minha opinião. Então, desses todos que eu mostrei, assim, para quem tiver com grana sobrando e quiser comprar, é uma boa, né? O Predador versus Wolverine, a Wolverine nova fase, X-Men nova fase. E agora, assim, se me perguntarem, eu só quero comprar um, qual que eu aconselharia? É o Absolute Batman, tá? Esse caso, eu falo assim, não, eu quero começar só um, não conheço nada de super-heróis, eu acho que esse aqui é melhor, porque realmente é uma nova fase, é um começo de tudo, né? E você não precisa ter lido nada antes para poder pegar isso aqui para ler, tá? Então fica aí a dica dessas HQs, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por quem ficou até o final, né? Para ver um pouco do que eu comprei, do que eu li. E mais uma vez eu peço,
para que você dê o like, curta esse vídeo, comente, compartilhe com os amigos aí, que tem alguém aí que está interessado em começar alguma coisa, né? Ou Batman, Wolverine. Ah, não, eu quero só comprar um gibi para ler final de semana. Predador versus Wolverine. Tem até esqueci de comentar aqui, tem uma forçada de barra aqui, num pedaço do gibi, mas desconsidera, né, e lê porque é só diversão, porque é um negócio meio forçado que acontece, que a gente sabe que o Wolverine ele tem esse poder de regeneração, mas do jeito que aparece aqui eu achei meio esquisito. Mas vamos seguir em frente, tá? Então é assim, leitura para refrescar a cabeça, uma coleção que para quem está começando eu acho que dá, só precisa ter essas observações, né, do que aconteceu com Krakoa, Wolverine e os fabulosos X-Men. Aqui até menos do que os X-Men, tá? E só quero comprar um, então eu aconselho Absolute Batman, tá ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus aí. E qualquer coisa, deixem uns comentários para se alguém quiser mais alguma informação. E a gente vai se falando aí, tá joia? Obrigado por tudo aí, valeu, abraço.